com a alegria que ela imortal além a espera de mim. Existe alguém, existe alguém, existe alguém. Agora vamos ouvir a Luciana. Ela vai abrir o microfone. Isso. E depois nós vamos fazer nossa prece. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Envolvidos nessa paz, envolvidos no teu amor, Senhor, queremos agradecer a sua presença amiga em nós. Queremos agradecer a vontade e a oportunidade que temos de estarmos reunidos nesta manhã de domingo para mais um trabalho, para estudar, para esclarecer e para colocarmos em prática os seus ensinamentos de há tanto tempo já aqui na Terra. Gratidão, Senhor, por podermos estar junto de amigos, junto de irmãos, e assim sairmos mais fortalecidos na nossa compreensão do que seja estar hoje encarnado aqui no planeta e com todos esses fatores externos acontecendo. Que sejamos todos nós sempre instrumentos de sua paz, que nosso amigo seja inspirado por ti para trazer os seus ensinamentos. Te agradecemos mais uma vez e abrimos nos trabalhos da Caravana Maria de Nazaré da manhã de hoje. Que assim seja. Então, Genilson e irmãos queridos, é com muito
É com muita alegria sempre, né? A gente está junto aqui. Estou vendo que tem gente de Santos, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo. Genilson, hoje não estou vendo ninguém internacional ainda, mas daqui a pouco entra. Então, o trabalho da Caravana Maria de Nazaré ele acontece há 25 anos na Costa Verde, na região aí do Rio de Janeiro, do sul do Rio de Janeiro. E esse ano conseguiu nos juntar, né? Nós estávamos meio espalhadinhos, e aí, por conta da questão virtual, voltamos então a essa prática e introduzimos a questão da palestra. E o nosso palestrante, o nosso irmão trabalhador da manhã de hoje, é José Genilson Alves Ribeiro, professor da disciplina de Medicina e Espiritualidade e o professor associado do Departamento de Cirurgia Geral Especializada e vice-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Muita honra, que responsabilidade, não, doutor? É também nosso irmão tarefeiro do Centro Espírita Seara do Amor e de Luz, lá em Botafogo, onde frequenta as palestras evangélicas às segundas, um grupo mediúnico fechado às terças e coordenava um outro grupo de desobsessão às quartas. Então, o centro foi fundado por Emmanuel há 52 anos e, após o seu reencarne, é dirigido pelo espírito Aulus. Então, seja bem-vindo, a palavra é sua e estamos todos aqui juntos para trocarmos essas experiências. Bom dia e obrigada por ter aceito esse convite. Maria Silvia, eu que te agradeço a Miriam também, que entrou em contato comigo, e antes de mais nada, quero agradecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos, que se não fosse a pandemia, se não fosse o isolamento social, se não fosse as plataformas de videoconferência, nós não estaríamos nesse momento aqui. Então, a gente tem sempre um olhar otimista e positivo diante dos desafios que se defrontam diante dos nossos olhos. Como você falou anteriormente, eu tive um único centro na minha vida. Eu frequento há 34 anos o Centro Seara de Amor e Luz, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu, que sou sergipano, tenho muito mais tempo no Rio de Janeiro do que lá quando eu nasci. Na realidade, eu vim fazer os últimos anos da Faculdade de Medicina aqui, e fiz o último ano, um ano do internato, e acabei ficando por aqui, não mais retornei. Constituí família, e foi o meu primeiro centro que eu encontrei, que na realidade é um conglomerado de falidos, de espíritos que já lidaram nas religiões, ou seja, cristãs provavelmente no passado, e que, pela misericórdia de Deus e por auxílio do Emmanuel, nos juntou numa casa chamada Casa de Emmanuel, no espaço, e todos esses espíritos já falidos puderam encarnar nesse último milênio agora, já, digamos assim, no final do século XX e nesse alvorecer desse milênio agora, para que pudéssemos ter uma nova oportunidade de mudar, digamos assim, os nossos destinos, até então, pela nossa falência anterior. Então, pela misericórdia de Deus, ele juntou o espírito do Brasil inteiro, conglomerou aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, e ficou conosco até 1999, quase o início de 2000, quando reencarnou. Então, nós temos uma tarefa de tentar recompor o nosso passado delituoso, de erro, de dificuldades, e coube a mim escolher no espaço, provavelmente, obviamente, a medicina como uma ferramenta de mudar a minha vida e de mudar a vida daqueles que tiveram contato conosco no passado. E, nesse sentido, eu passei a minha vida inteira, até 3 anos atrás, separando a medicina da espiritualidade. Frequentava o centro, eu participava das reuniões evangélicas, das palestras, um trabalho assistencial, os trabalhos doutrinários de um modo geral, me engajava em todas as tarefas, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista
do trabalho propriamente dito na medicina, naturalmente existia ainda um preconceito da minha parte, na realidade era um desconhecimento, em que eu aplicava apenas silenciosamente, né, todas essas diretrizes de moral que o Cristo nos ensinou, entendendo a doutrina espírita sempre na lei de ação e reação, em relação às doenças que os pacientes apresentavam, que se manifestavam para todos nós. E eu pautei a minha vida inteira trabalhando, melhorando a minha relação médico-paciente, sabendo da continuidade da vida, sempre colocando a interseção, a interação entre os dois planos da vida e o auxílio do plano espiritual nas nossas atividades, mas nunca publicamente colocava isso. Mas como tudo, toda semente, tudo tem seu tempo, mais ou menos em 2016, 2017, um colega de São Paulo veio para Niterói e deu um curso de Medicina e Espiritualidade. Então, vocês conhecem, é Sérgio Felipe de Oliveira, e ele fazia mensalmente uma palestra, dava uma aula num curso lá na UF, no próprio anfiteatro da faculdade onde eu trabalhava. Eu achava muito interessante, porque tudo aquilo que era colocado realmente é aquilo que eu esposava. E aí o tempo, a amizade foi aumentando e foi sugerido que nós não criássemos uma disciplina também na UF. E eu, sem muita experiência de fazer essas duas coisas, tinha experiência acadêmica, tinha experiência espírita, mas o link eu não sabia como fazê-lo. E aí fui aprendendo, fui me adaptando, fui, digamos assim, deixando o preconceito de lado, fazendo um pré-julgamento em relação ao que os meus pares achavam. E aí qual foi a surpresa? Existia uma demanda reprimida, todos, no fundo, de uma maneira ou de outra, gostariam de fazer, apenas estava esperando um momento para que isso acontecesse. Então, na época eu era subchefe de departamento, foi fácil convencer os meus pares, e aí consegui fazer com que pudesse ser aprovado no colégio, na reunião do departamento, depois no colegiado de curso, depois no colegiado de unidade, enfim, nós recebemos uma matrícula em que poderíamos lecionar uma disciplina denominada Medicina e Espiritualidade para os alunos do curso de graduação. A partir daí, quase que simultaneamente, ou seja, antes de começar cada disciplina, nós fazíamos um seminário, e esse seminário agregava alunos, estudantes de medicina de modo geral, profissionais da área de saúde, mas, sobretudo, espíritas, que todas as áreas sempre se interessavam pela medicina e espiritualidade. E aí, concomitantemente, surgiu a oportunidade de fazer um projeto de extensão em que 2 alunos viram que tinha uma bolsa dada pela reitoria sobre medicina e espiritualidade, mas propriamente, ou seja, liberdade religiosa e saúde, né? Então, nós fizemos um projeto de extensão, e esse projeto de extensão foi o embrião para que nós hoje tenhamos um núcleo de estudos em saúde, medicina e espiritualidade da UF, que é composto por professores, por médicos, constituído por profissionais de um modo geral, sempre usando uma medicina integrativa. E logo depois, também nessa mesma época, em 2017, surgiu uma resolução do Ministério da Saúde autorizando práticas integrativas no âmbito do SUS. Então, acupuntura, homeopatia, florais, reiki, passe terapêutico, passe magnético, água fluidificada, e todas essas formas de terapias integrativas poderiam ter uma autorização do Ministério da Saúde de poder realizar. Como o hospital é universitário, como o hospital é regido pelo SUS, nós não vimos nenhuma dificuldade de fazer essa prática integrativa em tratar os pacientes. Então, inicialmente, nós tínhamos pacientes com câncer de próstata, e aí foi o embrião, começamos a trabalhar com esses pacientes, e logo depois surgiu o núcleo de estudos, que nós estamos até hoje, ele é coordenado pela minha esposa e por mim. Ela é voluntária, e muitos voluntários, constituído por psicólogos também. Então, nós fazemos acupuntura, homeopatia, florais, passe magnético, e tem uma escuta terapêutica constituída por profissionais da psicologia, em que trabalha o psiquismo do paciente. Então, nesse contexto, nós vemos o paciente de uma maneira integral, tá? Não só apenas com a biomedicina, e orientamos que ele não se afaste do tratamento médico convencional. E vemos fazendo isso. Com a pandemia, até mais ou menos até o início de março, mais ou menos,
nós nos reuníamos em uma sala de aula, mais ou menos de 40 lugares, e a demanda era tão grande que não podia mais caber pessoas que estavam interessadas. E o grupo terapêutico se reunia com os pacientes, nós usamos mais ou menos um tripé em dar conhecimento, através das palestras, sobre espiritualidade de um modo geral, ministrarmos, digamos assim, autoconhecimento, estimulando o autoconhecimento, não só pelas palestras, também como uma meditação que nós fazíamos ao mesmo tempo, e depois nós fazíamos a prática terapêutica desses pacientes com o que nós chamamos de beneficência. Então, conhecimento, autoconhecimento e beneficência, tripé que é o nosso núcleo de estudos, e nós ficamos durante praticamente 2 anos trabalhando dessa maneira, e aí ficou pequena a sala, nós arranjamos um anfiteatro com 170 lugares, em que nós transformávamos, da mesma maneira que anteriormente, nós transformávamos em um hospital de campanha. Colocávamos um biombo, botávamos 2 macas, o paciente era submetido à acupuntura nessas macas, acupuntura sentado, acupuntura deitado, fazíamos todas as formas de acupuntura, auriculoterapia, acupuntura convencional, e também um passe com o paciente deitado, muitas vezes paciente sentado, reiki, e fazíamos esse processo durante mais ou menos 1 hora. E tínhamos a certeza absoluta que a integração, ou seja, entre a palestra que era dada e a preparação do hospital de campanha, que era no intervalo, demorava meia hora a arrumação de tudo isso, lá fora do anfiteatro, nós nos reuníamos com todos os pacientes num lanche. E aí o grupo terapêutico, os profissionais, digamos, da saúde, juntamente com os pacientes, mantinham uma estreita ligação entre si e, consequentemente, achamos que era muito importante. Porque uma das coisas que nós achamos fundamental, digamos assim, do ponto de vista de religiosidade, da religião em si, é essa capacidade de ter de juntar as pessoas e trocando as ideias, mutuamente se auxiliarem. Então, a partir daí, quando veio a pandemia, agora nós encerramos as nossas atividades presenciais, a faculdade está fechada, e começamos a fazer palestras através da plataforma Zoom, como nós estamos fazendo aqui. E isso permitiu ampliar o leque de palestrantes, pessoas do Rio Grande do Norte, como o Jacó Melo, o Sérgio Felipe, também de São Paulo, o Gilson, da AME, do Rio Grande do Sul, um colega de Brasília, ou seja, muitas e muitas pessoas começaram a ter possibilidade de dar a sua contribuição. Tá? Então, isso tem ajudado sobremaneira, que de outra maneira eu não conseguiria trazer esse pessoal todo para fazer as palestras, se tivesse que ser presencial. Então, eu vejo sempre um lado bom o lado da pandemia, digamos assim, do isolamento social, que fez com que nós olhássemos para dentro de nós, mergulhássemos interiormente, começássemos a ver os nossos questionamentos, porque muitas vezes, distraído pela vida material comum, nós nunca nos preocupamos com isso. Compulsoriamente, nós estamos obrigados na convivência familiar, dirimir as arestas, está entendendo? Que até então era escamoteada, era deixada para o lado, colocada embaixo do tapete, e esse isolamento nos permitiu essa transformação tão importante que temos que empreender dentro de nós. Então, nesse contexto, eu queria trazer esse link, esse estado, essa transição entre o conhecimento espírita que nós aquilatamos ao longo desses anos todinhos da frequência espírita, com essa nova orientação, esse novo conceito, essa nova onda que está surgindo agora, que seria a espiritualidade da prática clínica. Porque não é um fenômeno pontual, é um fenômeno globalizado. Tá? Pelo menos aqui no Brasil, nós estamos notando que vários grupos, digamos, estão tendo interesse nesse sentido. O próprio Conselho Regional de Medicina tem convidados médicos que trabalham na área de especialidade, formando simpósios, e esses simpósios têm como intuito de promover um esclarecimento por esse novo conceito, de ver o paciente de uma maneira integral, porque desde o início do século XX, quando a medicina, as especialidades foram criadas nos Estados Unidos, e esse modelo de faculdade de medicina, como nós o conhecemos hoje em dia, através da multiplicidade de especializações, fez com que nós nos esquecêssemos de que somos um ser humano, não apenas um órgão. E precisamos, novamente agora, nesse
alvorecer desse terceiro milênio agora, tem surgido inúmeros trabalhos científicos em relação à espiritualidade e religiosidade na prática clínica, mostrando que é uma ferramenta maravilhosa para que o paciente possa lançar mão, no sentido de que, utilizando-a, ele possa ter um benefício sobremaneira em relação à doença e o conceito de doença para ele e ressignificar esse processo do adoecimento. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação nesse contexto. Só um minutinho, doutor Genilson. Eu gostaria de avisar as pessoas que o senhor responderá as perguntas. Então, se elas tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, que elas colocassem, então, no chat. Obrigada. Ok, obrigado. Então, eu agradeço a Caravana Maria de Nazaré por essa oportunidade de poder estar com vocês aqui no dia de hoje, e vou trazer apenas, humildemente, uma breve experiência, uma pequena experiência, já que eu me considero apenas um réis soldado raso numa linha de frente, em que os verdadeiros generais e os verdadeiros comandantes, o comandante maior é Jesus Cristo, e os generais são os mentores espirituais que comandam esse processo, do qual o pequeno núcleo existe lá na UF. Então, quando nós observamos hoje, do ponto de vista da medicina, nós crescemos nos últimos 50 anos, tivemos um crescimento de tal maneira do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista do conhecimento, que supera toda a experiência da humanidade, nessa quinta raça nossa, até os dias de hoje. Então, desde os primórdios, digamos assim, dos egípcios, mas dos gregos, etc., com o Ocidente, com essa cultura que nós conhecemos, que a civilização veio até hoje, nós adquirimos um cabedal de conhecimento de tal maneira, sem, digamos assim, sem questionamento. Por outro lado, também, o ser humano não cresceu em moralidade. Eu sempre faço essa observação. Qual era o veículo mais desenvolvido que existia há 2000 anos atrás, mais rápido? Era uma biga. Era um carro puxado por 2 cavalos, né? 2 cavalos, e existia uma rapidez muito grande. Hoje, qual é o veículo mais rápido que possa transportar o homem nas cidades? É uma Ferrari, um carro desses altamente dotado, uma capacidade tecnológica muito grande. Mas aquele motorista da biga e o motorista do carro não diferem muito de 2000 anos atrás. Então, do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista do conhecimento, nós crescemos muito. Mas, do ponto de vista da moralidade, nós deixamos muito a desejar. Então, vemos hoje em dia os hospitais como parques tecnológicos, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, PET scans, testes ergométricos, etc., em que nós usamos a física quântica para fazer o diagnóstico, mas nós usamos a física quântica para tratar os nossos pacientes. E aí nós chegamos num certo dilema. Esses avanços tecnológicos, eles mudaram o foco da medicina. De um modelo voltado para o cuidado do doente, né? Voltado apenas para o tratamento da doença. Nós tratamos a doença, o doente. Nós não tratamos o paciente, tratamos a doença em si. Como era no passado, como nós observamos nessa gravura anterior, em que existia um cuidado maior da relação médico-paciente, porque a tecnologia não era tão desenvolvida, mas hoje em dia nós não tratamos apenas a doença, o doente, né? Esse é que é o problema. Não tratamos, voltamos apenas circunscrita ao doença, o estômago doente, o coração doente, o cérebro doente, mas o ser humano como um todo nós não tratamos. Então, nesse quadro, temos várias trajetórias da morte com as doenças que nós conhecemos. Nós podemos ter paciente que vem bem rígido, de um determinado momento ele, tem um infarto agudo do miocárdio e desencarna. Ele pode ter uma doença terminal, ou seja, ele vem muito bem, tem um câncer de pâncreas, e esse câncer de pâncreas em pouco tempo vem e o mata. Ou, digamos assim, ele vem muito bem, tem uma Covid, fica internado durante um certo tempo e acaba falecendo. Então, existe também aqueles pacientes que têm a falência de órgãos. Tem
estão bem, depois tem um probleminha, melhora, vai voltando, depois tem outro probleminha, mas não volta mais ao patamar anterior e vai definhando, como insuficiência cardíaca congestiva, digamos assim, as doenças que levam à morte, que não tem cura, se não for, digamos, uma insuficiência renal crônica, que precisa ser transplantado, e acaba morrendo. Ou então aquele paciente com Alzheimer, com uma insuficiência cardíaca severíssima, que não pode mais ser tratada, um paciente com Alzheimer, e isso vai fazendo com que a doença vai se manifestando, ele acaba morrendo. Então, nesse contexto, quando um paciente tem uma doença grave ou uma doença incurável, nós temos na medicina as seguintes frases: não existe mais nada a fazer. É o que nós chamamos de fora de possibilidades terapêuticas atuais. E aí? Nós aprendemos na medicina a lidar a tentar de todas as maneiras fugir da morte. Mas, por incrível que pareça, o Leon Denis já dizia no século XIX que algo que nós tenhamos como absoluto, como uma verdade absoluta, sem contestação, é que todos nós iríamos morrer. E, no entanto, o melhor lugar para nós estudarmos sobre o fenômeno da morte seria a academia. E, no entanto, nós fugimos de tal maneira, tentamos evitar em relação a isso. Então, diante desse contexto, queríamos dizer que quando nós chegamos a um ponto que estaria fora de possibilidade terapêutica, é que quando exatamente a medicina e a espiritualidade, ou uma especialidade já que está surgindo, se desenvolvendo cada vez mais, seriam os cuidados paliativos, permitiria dizer que nesse momento agora, em que o paciente está mortalmente determinado a falecer, tem muito o que fazer. Tá? Agora, nesse momento, nós teríamos muita coisa o que fazer. Então, nesse contexto, é que a espiritualidade pode ajudar a ressignificar o processo do adoecimento e tratá-lo de tal maneira. Então, diante disso, o que é que no passado, nós tínhamos algo que nos estressávamos muito, que era a competição, era a caça, era a busca pela comida, e nós vivíamos nos degladiando uns com os outros ou com o meio ambiente e nos feríamos nesse ponto. Então, a sobrevivência era o estresse maior que nós estamos vivendo. E hoje em dia, qual é o maior fator de estresse? O maior fator de estresse que nós estamos vivenciando, na realidade, é a pandemia atual. Então, grandes dificuldades que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, porque é uma doença que atinge o mundo inteiro, tem uma letalidade baixa, mas nós não sabemos qual vai ser aquele indivíduo se atingido, se vai ter uma letalidade ou não. Nós tínhamos determinados padrões, não atingia crianças, era muito baixo em crianças, era muito mais comum em idosos, mas nós não temos mais essa certeza. Esse ano inteiro de evolução da doença, nós vemos idosos sendo portadores da doença e sobrevivendo, jovens tendo mortes fulminantes, crianças com sequelas relacionadas à Covid, e só nos resta colocar as mãos aos céus e pedir ajuda a Deus que nos auxilie diante dessa dificuldade. E na área médica, nós encontramos também esse tipo de problema? Sim, obviamente. Tá? O estresse, ou seja, o pessoal da linha de frente que está sendo atingido exatamente por essa pandemia, e é preciso que nós tenhamos mecanismos de enfrentamento para saber lidarmos com ela. Diante disso, nós observamos que o estresse, que é a grande dificuldade que nós estamos enfrentando, porque os problemas que nós tínhamos no passado, o que nos estressava realmente era a sobrevivência. Mas hoje, não é mais a sobrevivência. Nós temos um conforto tecnológico de tal maneira que nos permita vivermos de uma maneira confortável. Temos água encanada, temos uma medicina, seja pública, seja privada, mas que nos ajuda dessa maneira. Mas são as relações. O que nos estressa mais nos dias de hoje são as relações das pessoas entre si. Então, o estresse pode ser considerado uma resposta corporal a eventos que são percebidos como uma ameaça ou um desafio. E essa resposta pode precipitar um risco para a saúde. Quando? Quando ele for grave ou quando ocorre durante um longo período sem mecanismos adequados de enfrentamento. É por isso que nós estamos observando um paradoxo.
é uma coisa incrível. As pessoas estão com medo do coronavírus, estão com medo da Covid, estão se matando. Incrível isso. Ou seja, tem um medo, por um instinto de sobrevivência, acaba fugindo da dor, da dificuldade. Não é que as pessoas queiram se matar, as pessoas querem fugir da dor, da dificuldade, do sofrimento, porque não tem mecanismos adequados de enfrentamento. Então, diante desse contexto, a ciência conseguiu trazer à luz, através de vários estudos, um mecanismo biológico nosso chamado resposta biológica à diversidade. Toda vez que nós estamos estressados, nós lançamos mão de uma série de mecanismos de luta ou de fuga, para tentar saber se temos que enfrentar a dificuldade ou se devemos fugir se não temos condições de enfrentá-los. Então, esse mecanismo de lutar ou fugir, que é algo instintivo dentro de nós e que existe desde a animalidade inferior até o ser mais desenvolvido que somos nós, faz com que essa resposta biológica, a exposição a esses estressores graves, pode ter uma profunda influência sobre o corpo e pode levar a mudanças prejudiciais na nossa biologia, ou seja, na nossa fisiologia orgânica. Então, a principal característica dessa resposta biológica à diversidade é a regulação positiva de genes pró-inflamatórios, levando a uma inflamação no nível celular. Então, quando nós estamos, digamos assim, como era no passado, há 10 mil anos atrás, diante de um tigre dente de sabre, de um mamute, diante das intempéries da natureza, nós éramos machucados, éramos feridos, e nós desenvolvemos dentro de nós, digamos, liberação de alguns genes pró-inflamatórios, no sentido de liberar substâncias que preparem o nosso corpo diante do ferimento. Ferir o corpo físico. E ele precisa cicatrizar e precisa voltar novamente à sua sanidade. E com isso, nós observamos que estresse graves ou estresse durante muito tempo sem mecanismos de enfrentamento podem ser tratados, podem ser aliviados por intervenções mente-corpo. E a ciência tem estudado exatamente isso. Por que algumas pessoas que fazem meditação, que fazem Tai Chi Chuan, por que pessoas que fazem mindfulness, por que pessoas que, digamos assim, vão a cultos religiosos de uma maneira periódica e promovem uma transformação interior, eles não liberam tanto esses genes pró-inflamatórios, eles não liberam tanto essas substâncias inflamatórias, como nós vemos pessoas que não têm esses mecanismos adequados. Então, a gente observa que nas últimas 2 décadas, as intervenções mente-corpo, que nós chamamos de meditação, Tai Chi Chuan, etc., etc., vem ganhando apoio empírico e reconhecimento dos profissionais de saúde. Isso, sem sombra de dúvida, é algo que não se pode negar. Que no passado era colocado do ponto de vista de religioso, através das religiões orientais, mas hoje em dia foi trazido para o Ocidente e observamos que, apesar da variabilidade dessas técnicas, das intervenções mente-corpo, todas elas parecem produzir vários benefícios psicológicos em populações saudáveis e em populações enfermas. Como sai isso? Através do estresse, através da depressão, redução da ansiedade, auxílio no enfrentamento de uma doença médica, e eu vou mostrar depois para vocês alguns trabalhos científicos já nessa área. Estudos de neuroimagem têm mostrado de uma maneira peremptória, através da tomografia computadorizada e da ressonância magnética funcional, que há um benefício imenso dessas intervenções mente-corpo, principalmente a meditação, que são, digamos assim, do ponto de vista científico, as expressões das intervenções mente-corpo mais utilizadas, mais estudadas. Então, os meditadores, comparados com as pessoas, grupo controles, mostraram uma espessura cortical significativamente maior nas regiões anteriores do cérebro, localizada nas áreas frontal e temporal, ou seja, melhora a cognição, melhora a inteligência, incluindo o córtex pré-frontal medial, córtex frontal superior, polo temporal e os córtex temporais médio e interior. Então, existe, por incrível que pareça, achava que o sistema nervoso central era algo que, desde o nascimento, ele apenas se hipertrofiava, ele apenas crescia, mas não se multiplicava.
Isso é um ledo engano, porque existe aumento da massa cinzenta nas regiões cerebrais relacionadas à regulação emocional, relacionadas à aprendizagem, relacionadas à memória. E melhora também, digamos assim, já tem trabalhos de neuroimagem, utilizando essas imagens e medindo os pixels daqueles pontos, através do computador. Quando a tomografia computadorizada chega na tela, existem programas de computação, existem algoritmos que medem isso muito mais do que o próprio ser humano, que fica observando aquela imagem. Isso algo matemático que permite que, como esse trabalho o mindfulness, a meditação de atenção plena, leva ao aumento da região da substância cinzenta, da densidade da substância cinzenta. Existem correlatos anatômicos subjacentes à meditação de longo prazo. Maiores volumes de massa cinzenta no hipocampo. Praticantes de yoga e meditação apresentam maior volume de massa cinzenta e menos falhas cognitivas relatadas. Isso é uma análise morfométrica baseada em voxel, que na realidade é um programa, é um algoritmo que mede os pixels. Existe um aumento da matéria cinzenta associada à meditação de longo prazo no Satya Yoga. Tudo isso são trabalhos científicos mostrando que as intervenções mente em corpo têm um efeito benéfico em relação a, digamos assim, criar mecanismos subjacentes de enfrentamento e simplesmente de transformação interior, fazendo a promoção da saúde, não apenas a prevenção da doença, mas, sobretudo, nessa nova medicina agora, que seria a promoção da saúde. Então, existem trabalhos médicos mostrando que a meditação, a prática da oração, a espiritualidade interfere diretamente na hipertensão arterial, nas arritmias cardíacas, nas dores crônicas e insônia, nos efeitos adversos das terapias para o HIV, para a terapia para o câncer também, melhora, reduz a ansiedade e a depressão, a hostilidade, a síndrome pré-menstrual e infertilidade, e, incrível, a preparação para cirurgias e procedimentos. Pessoas com espiritualidade latente, ou pessoas que começam a praticar a espiritualidade, ou mesmo a religiosidade, que muitas vezes, do ponto de vista científico, há uma certa confusão entre espiritualidade e religiosidade, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existe essa separação, pessoas lidam muito melhor do ponto de vista do pós-operatório e do pré-operatório, quando são submetidas a cirurgias. E aí teve um trabalho pioneiro, que começou a mostrar, até então nós tínhamos ideia que tudo que existia na nossa vida era comandado pelo nosso DNA. Tudo era DNA. Desde 1950, quando Otto e Crick descobriram a espiral do DNA, e tudo podia ser explicado, todas as doenças poderiam ser explicadas pelo DNA. Meu pai é alcoólatra, então eu vou ser alcoólatra também, porque está no meu genes. Minha mãe teve um câncer de mama, minha avó teve um câncer de mama, provavelmente eu vou ter um câncer de mama, então eu tenho que tirar minha mama para que eu não tenha um câncer. Então existia um determinismo e uma aceitação da tirania e da ditadura dos genes. E aí o Bruce Lipton, através desse livro, A Biologia da Crença, ele veio trazer uma nova luz, mostrando que, na realidade, não era o DNA. DNA apenas seria as gônadas, seria apenas os órgãos sexuais das células, mas não necessariamente o cérebro da célula. Então, nós imaginávamos que, se nós tirássemos o cérebro de um indivíduo, ele morre. Se nós tirássemos o DNA, o núcleo da célula, que seria o cérebro da célula, a célula morreria. E ele estudando, através de engenharia genética, ele estudando através digamos, de fertilização dessas células, ele percebia que isso não acontecia. Tirando o núcleo de determinada célula, as células continuavam a funcionar normalmente, e ao cabo de algum tempo, sem o material genético para produzir novas proteínas ou novas enzimas que auxiliam, digamos, nas atividades metabólicas da célula, a célula morria. Então, ele percebeu que, quando ele modificava o meio ambiente dessas células, colocando substâncias diferentes, essas células totipotenciais, células-ovo, elas se diferenciavam em tipos celulares diferentes. E ele ficou achando interessante. Engraçado, o DNA é o mesmo, mas quando eu modifico o meio ambiente, a célula se diferencia de uma maneira diversa. E ele disse, não é realmente o cérebro da célula, não é o núcleo. O cérebro das células são as proteínas de membrana,
as proteínas que ficam na superfície das células, que recebem o sinal externo, modifica a sua estrutura espacial e comunica essas orientações para o interior do núcleo da célula, e o DNA acaba se modificando, codificando proteínas estruturais para a formação de novas células no processo de multiplicação, ou de enzimas para as atividades metabólicas que toda célula precisa desenvolver. Então, diante disso, ele chegou à seguinte conclusão: não importa qual o sinal externo do meio ambiente, seja físico, seja químico, seja biológico, esse sinal vai estimular as proteínas, que, por sua vez, estimulam o comportamento do próprio indivíduo. Tá? Então, são os sinais exteriores, que pode ser a nossa mente, pode ser os nossos pensamentos, que podem influenciar na nossa biologia. E aí, hoje, nós temos novas ideias com a física quântica, as teorias da comunicação molecular. No passado, há alguns anos atrás, não muito distante, nós achávamos que existia o choque, a coincidência do choque entre as substâncias presentes no meio celular, que fazia com que os receptores de superfície das células, eles se encaixavam, como a chave se encaixa numa fechadura e abre a porta. E hoje nós vemos que, na realidade, não é apenas um encaixe mecânico num receptor farmacológico ou num receptor celular, numa proteína que exista na superfície da célula, apenas o receptor mecânico, mas sim um sinal eletromagnético, a ressonância daquela molécula, porque tudo no universo vibra, e todas as moléculas, todas as substâncias vibram, têm uma ressonância, e essa ressonância faz com que esse sinal seja transmitido através do receptor e, consequentemente, até o interior da célula. E aí ele diz que, Bruce Lipton diz que a percepção controla o comportamento, a percepção controla os genes, a percepção, reescreve os genes, a percepção são as nossas crenças. E nós temos a capacidade de mudar tudo em nosso corpo. Nós já suspeitávamos disso, sabíamos disso, que as nossas emoções influenciam no nosso corpo físico, nos mecanismos, digamos assim, nas situações de muita dificuldade. Por exemplo, o indivíduo está muito estressado, ele tem uma taquicardia imensa, ele tem a pele que fica pálida, a pupila se dilata, a frequência respiratória aumenta, a frequência cardíaca aumenta também. Então, as nossas emoções influenciam substancialmente no nosso corpo. E nesse contexto, nós temos a capacidade de mudar tudo no nosso corpo. Da mesma maneira que uma experiência negativa, uma sensação negativa, um estresse que causa uma certa negatividade. E se nós invertêssemos? E se nós usássemos a nossa mente, as nossas emoções positivas, as intervenções mente-corpo, será que nós beneficiaríamos também o nosso corpo? Isso é uma realidade. Então, nesse contexto, o Bruce Lipton diz que o meio ambiente interfere na nossa mente e a nossa mente interfere na nossa biologia celular. Então, a física moderna entende que não é matéria, mas sim a mente ou espírito ser primário, ou seja, os campos de energia que realizam essa comunicação. Nós já sabemos disso, e isso cientificamente já está sendo mostrado. Existe hoje um ramo da medicina denominado psiconeuroimunobiologia, que mostra que quando temos pensamentos positivos, liberamos certas substâncias que produzem um efeito positivo e profundo nas nossas células e vice-versa. Há muitas evidências de que a crença em um tratamento médico é crucial para o seu efeito. Nós já sabíamos disso também. Existe um ramo da farmacologia chamado efeito placebo, é um efeito que nós estudamos na Faculdade de Medicina durante 15 minutos, e que não valoriza, e é uma das potências, uma das coisas mais importantes que existe na medicina, e que ela precisa ser desenvolvida, precisa ser estudada de uma maneira muito profunda, porque é uma das maiores potências que nós temos dentro de nós. Em muitas ocasiões, a própria crença é o remédio mais forte do que o corpo. Se você acredita que algo vai funcionar, independente do que seja, isso vai funcionar para você. É o que nós chamamos de o efeito placebo, que a farmacologia estudava, a indústria farmacêutica usa muito isso em relação digamos assim, a criação de novos medicamentos. E o efeito placebo é o fato da crença da pessoa poder superar a sua biologia.
Ela está relacionada a medicamentos, a cirurgias e a outras intervenções, até cirúrgicas, por exemplo, que nós particularmente consideramos antiéticas, ou seja, mas que tem um efeito crucial. Tá? Tem experiências de pessoas que se acharam que foram submetidas à colocação de prótese, teve uma melhora absurda na recuperação dos seus movimentos, que achavam que tinha sido operado, e, comparativamente, aquelas mesmas pessoas que foram submetidas à prótese. Então, as pessoas realmente acreditam que o processo irá curá-las e elas curam a si próprias. E o interessante é que grande parte das curas acontece sem que ninguém possa fazer nada além de ter um pensamento positivo. Então, diante disso, pergunta-se, por que incluir a espiritualidade no cuidado do paciente, numa faculdade de medicina? Por que ensinar aos alunos de medicina o que nós não aprendemos na nossa faculdade? Nós separávamos a religião desde Descartes, no século XVI, que fez isso, no século XVII, 1600 de alguma coisa. Separou a mente, o que era da religião, o que era da mente, o que era do espírito, o que era religioso ficaria por conta da Igreja Católica, e o que era científico ficaria por conta da ciência. Isso se aprofundou de tal maneira no início do século passado que Flexner, um pedagogo americano contratado pelo governo americano, fez um recenseamento entre as faculdades de medicina, fez com que várias faculdades pudessem ser fechadas, fechou várias faculdades que trabalhavam com práticas integrativas, como homeopatia e acupuntura, e utilizou apenas a biomedicina. E, nesse contexto, fez com que várias especialidades, para que pudesse ser estudado de uma maneira muito profunda. Então, criou as especialidades de cardiologia, de ginecologia, de urologia, de ortopedia, de oftalmologia. Então, hoje nós temos um ortopedista que só opera a mão, um ortopedista que só opera escápula, que opera coluna, que só faz a cirurgia do joelho, que só faz a cirurgia de quadril. Então, ele se subespecializou. E nós nos esquecemos de mostrar, de juntar que nós somos um ser humano e que a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso modo de ver, de encarar a vida, a nossa religião, a nossa espiritualidade interfere na nossa biologia. Então, embora a prática religiosa seja um caminho comum para expressar religiosidade, ou seja, religiosidade e espiritualidade não é a mesma coisa. Os dois construtos estão superpostos, mas eles não são o mesmo. Poderíamos definir espiritualidade como uma qualidade intrínseca do indivíduo, um desejo de conexão pessoal com uma realidade de transcendência. Espiritualidade é uma forma de encontrar significado e propósito na vida, conectado o interior com o sagrado. Então, existem mais variados conceitos, tipo de conceito em essa espiritualidade. Então, o que nós poderíamos dizer que é esse sentimento que todos nós temos dentro de nós em relação ao sagrado, em relação ao ser superior, em relação à fonte criadora. É uma realidade de transcendência. Isso é espiritualidade. Até o indivíduo que não tenha religião, mas que seja altamente ético, considere o seu próximo como uma obrigação moral de cuidá-lo, de ajudá-lo, digamos assim, no desenvolvimento, do ponto de vista ético, ele tem uma espiritualidade muito mais profunda do que aquele hipócrita que chega na tribuna e fala sobre Jesus e que, na realidade, não cumpre aquilo que o Cristo falou, em toda a sua plenitude, digamos assim. Então, diante disso, a religiosidade é uma prática externa de uma compreensão espiritual particular ou de uma estrutura de crença, valores e rituais. Então, nós colocamos isso na faculdade, por quê? Porque a universidade é leiga. Nós não estudamos, digamos assim, espiritismo e medicina. Senão ia ser criada uma disciplina catolicismo e medicina, protestantismo e medicina, budismo e medicina. Quando que, na realidade, nós falamos sobre espiritualidade que abrange todas as escolas religiosas, não importa por quê. Porque o núcleo de moral comum a todas as escolas religiosas é o mesmo. E o Cristo esteve por trás de tudo isso, como vocês já sabem muito bem. Nós, espíritas, temos um privilégio de saber que o Cristo planetário, esse espírito altamente iluminado, que foi responsável pela formação do próprio planeta Terra, que nós, como verdadeiras ovelhas, fomos escolhidos ao longo de milênios e milênios, e
colocados nesse, digamos assim, nesse aprisco chamado terra, para que a gente possa pastar, possa se desenvolver, possa crescer como ovelhas desse grande pastor. Então, a religiosidade é uma prática externa de uma compreensão particular de crença, valores e rituais inerente a cada uma delas. Então, observamos que nós temos muitas religiões no mundo. A religião preponderante nos dias de hoje é o cristianismo, mas já existe uma projeção pelo fato da, digamos assim, da redução da natalidade, e que não é uma preocupação com o pessoal da escola muçulmana, por exemplo, que tem muitos filhos. Então, a religião do futuro, o maior número de indivíduos que vão estar na face da Terra vai ser, digamos assim, segundo essas estatísticas materiais, etc., são os muçulmanos. Tá? E, inclusive, o budismo tende a regredir, tende a desaparecer. Desaparecer não, a diminuir cada vez mais o número de budistas no mundo. Então, poderíamos comparar a religião como um aquário e a espiritualidade como um grande oceano. Então, a espiritualidade, essa sensação, essa ligação com o Criador. Um Criador que nós vemos lá fora e um Criador que está intrinsecamente dentro, vibrando em cada átomo que constitui o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Então, diante disso, voltamos àquela pergunta inicial. Por que incluir a espiritualidade no cuidado do paciente? Muitos pacientes são religiosos e sabemos que crenças religiosas os ajudam a lidar em muitos aspectos da vida. As crenças religiosas influenciam decisões médicas, especialmente quando os pacientes estão seriamente doentes. Influenciam o que nós chamamos de coping positivo, usando a religião, usando a espiritualidade como uma forma de ferramenta digamos assim, de crescimento, de auxílio, de superação, mas também temos uma visão deturpada, como tudo que existe na vida, uma visão deturpada em relação à espiritualidade, que é o chamado coping negativo, que é aquela sensação de culpa, de que o Criador está o castigando porque fez errado, ou porque não cumpriu adequadamente, ou teve algumas infrações perante a lei de Deus. Então, bate no peito, Deus está me castigando, e isso é muito ruim, isso é negativo, e nós aprendemos na faculdade, ou nós ensinamos os alunos a lidar com situações como essa. Então, as necessidades espirituais, elas tornam-se particularmente fortes nos momentos que as doenças ameaçam a vida ou o modo de vida. Quando nós estamos bem, tranquilo, no bem bom, com a vida material farta, tranquilamente, nós nos preocupamos com a religião. Tá? Nós lembramos do André Luiz, que quando chegou na região umbralina, quando ele estava lá naquela sensação de dificuldade, de sofrimento muito grande, um dos aspectos muito importantes da vida dele, e ele nunca se preocupou com religião na vida dele. Era algo que era secundário, era algo que era apenas superficial, e quando ele, naquele sofrimento atroz, naquela sede, a barba crescida, a roupa rasgada, uma sede imensa, a lama, da qual pútrida das regiões inferiores, o sofrimento, e ele percebeu, teve uma intuição que poderia ter um ser superior que rege, que regula tudo isso, e ele compreendeu de uma maneira muito profunda, através da dor imensa, que existia alguém, um ser superior que poderia cuidar dele. Nesse momento, ele percebeu a importância do esforço religioso na vida dele. Qual a importância do esforço religioso na vida de cada um de nós? E aí foi nesse momento que o Clarencio vem e o resgata. Por quê? As necessidades espirituais tornam-se particularmente fortes nos momentos em que as doenças ameaçam a vida ou o modo de vida do indivíduo, seja na crosta, seja no plano espiritual, não importa. E o indivíduo busca um apoio e conforto na religião. E esse apoio e o encontro do apoio, do conforto na religião, permite a redução do estresse emocional, causado muitas vezes por perdas, não só para o paciente, como também para a sua família, perdas e mudanças relacionadas à doença. Existem bases científicas para tudo isso? Sem sombra de dúvida. Nós recentemente colocamos esse slide, essa avaliação, e vimos que nós colocamos no PubMed. PubMed
é o maior site mundial de trabalhos científicos. Né? Todos os trabalhos científicos são catalogados pelo PubMed. Então, botamos PubMed, existe 21.108 resultados. Quando nós colocamos religião, existe 60.194 resultados. Tá? E muitas vezes revistas de alto impacto. Tá bem? Nesse contexto, se nós observamos nesse gráfico aqui, em 1971, há mais ou menos, digamos, 50 anos atrás, praticamente pouquíssimos trabalhos sobre espiritualidade. E hoje, já chegando a 2021, vejam que nos últimos 20 anos, crescente número de trabalhos científicos publicados no mundo sobre espiritualidade, sobre religião e sobre espiritualidade e saúde. Então, se nós colocarmos no PubMed Religion, nós temos 60.194 trabalhos relacionados à ciência e religião. Se nós colocarmos espiritualidade, nós temos 21.108 trabalhos. E se observamos que se nós cruzássemos espiritualidade e saúde, nós temos 13.961 trabalhos publicados nos últimos tempos sobre saúde e espiritualidade. Então, vários centros universitários do mundo inteiro têm faculdade de medicina sobre espiritualidade, ensinando espiritualidade, na Universidade da Flórida, na Duke University, várias universidades de Virgínia, no qual o Ian Stevens, que todos nós conhecemos, sobre Raimundo Moody Jr., sobre as experiências de quase morte. Esse é um capítulo à parte da espiritualidade. Estudaram sobre esse fenômeno de quase morte e as suas publicações foram derivadas dessa universidade. Então, no Brasil, nós temos vários centros de pesquisa sobre saúde e espiritualidade, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Juiz de Fora, é um dos lugares em que mais produz artigos científicos no Brasil, no núcleo de saúde, no núcleo avançado de saúde, ciência e espiritualidade, de Juiz de Fora, e na UF também, ou seja, como outras faculdades de medicina, tem criado uma disciplina, seja optativa, seja obrigatória, falando, ensinando aos alunos sobre espiritualidade na prática clínica. Então, o nosso novo paradigma é que a doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir junto à cura. Essa é a observação. Nós vimos sempre a doença como algo ruim, e que nós temos que entender que a doença, na realidade, é um sinal, que já começou lá no espírito, porque a doença começa na alma, começa na essência e que se manifesta fisicamente. De todas as doenças que nós conhecemos, sejam doenças genéticas, sejam doenças congênitas ou doenças adquiridas, todas elas têm origem no espírito. Tá? Seja como uma lei de causa e efeito, seja como uma ferramenta, seja como um caminho para o indivíduo seguir uma cura. Que importa o corpo físico numa batalha, ou seja, que adianta que o soldado que fique se preocupando com as armas ou com o uniforme, que fique todo rasgado, todo destruído, se ele pode sair vitorioso da luta. Então é exatamente isso. O que importa o corpo físico, que é o filtro da alma, para que ela possa sair diante do mecanismo da morte, chegar no plano espiritual de uma maneira radiante, por ter, digamos assim, trilhado no caminho correto e retirado como uma espécie de fio terra todas as impurezas do perispírito, consequentemente do espírito, e esse espírito sai radiante. Então, quanto maior for a nossa compreensão, maior o nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. A cura acontece através da incorporação daquilo que nos está faltando e, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Ninguém sente ódio, inveja, mágoa, etc., sem uma consequência em si mesmo. E o poder da fé e da oração previne e reduz os sintomas emocionais e físicos causados pelas doenças e seus tratamentos, leva o paciente a compreender o significado da experiência do adoecer, possibilita ressignificações desse processo e, através do corpo religioso positivo, ele se transforma. Ele usa a doença como um mecanismo interior dentro de si, de criar essa força interior de enfrentamento e lidar com a circunstância e situação, transmutando uma experiência passada, dando mecanismos para que uma nova experiência dolorosa, difícil,
porque quem vive na Terra, é num planeta de expiação e de prova, sabe que os desafios estão para aí. Cada vez mais nós temos desafios e eles se multiplicam e eles aumentam em intensidade. Então, a doença tem dois significados. Possibilitar a ressignificação. O que é que essa doença está causando em mim? Que tipo de problema eu estou passando? De que maneira eu tenho que modificar o meu padrão vibratório, a minha vida, o meu modo de vida? Ou então dizer, eu estou acometido e que força eu tenho que buscar dentro de mim, modificando a minha biologia. Então, diante disso, o desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade, ou seja, as virtudes, os valores espirituais elevados, são características de consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. Nós precisamos nos autoconhecer. Quando nós estamos tranquilamente, felizes, ricos, jovens, com poder, nós não nos preocupamos que somos um ser espiritual, que temos um corpo físico finito, um corpo descartável, que nós teremos uma vida espiritual. Então, valorizemos aquilo que nem as traças destrói, nem a ferrugem acaba, nem os ladrões roubam. Busquemos a nossa vida de tal maneira, sob alicerces, sobre uma rocha. E, nesse contexto, a doença nos permite promover o nosso autoconhecimento. Porque o caminho da cura é exatamente olharmos para dentro de nós, promovermos essa transformação interior, essa reforma íntima, só assim dessa maneira que nós crescemos espiritualmente. Então, e aí nós sempre orientamos que o terapeuta não deve ser apenas um agente promotor da cura, mas também um educador. E o paciente é o principal responsável pela sua cura. Se Jesus não conseguiu curar, nem Jesus conseguia. Se o indivíduo não acredita, na sua melhoria, ele não vai ser curado. Tá? Jesus não conseguiu fazer os milagres que ele fez em outros locais, no local onde ele conviveu na sua infância. Então, para identificar a participação do paciente na promoção da doença, cada pessoa deve inicialmente procurar identificar situações de conflitos que antecedem o aparecimento dos sintomas da doença. Pense numa doença que tem agora, que tenha tido no passado. Nós já estamos finalizando e eu queria fazer esse exercício com vocês. Se não houver algum tipo de estresse externo, perda de parentes, de empregos, dificuldades financeiras, pense no estresse interno. Depressão por não realizar objetivos, crise de identidade, problema de relacionamento conjugais, problema de relacionamento afetivos, problema de relacionamentos sociais. Observe tudo isso, porque o grande desafio da nossa vida são as relações humanas, são os problemas de relacionamento, é o que traz mais estresse no ser humano no dia de hoje. Observe como você reagiu a fatos percebidos e pergunte a si mesmo, ainda está reagindo da mesma maneira a eventos semelhantes? Você já pensou que há uma outra forma de reagir emocionalmente a esses eventos? E aí é o seguinte, é muito mais fácil tomar um medicamento que proporcione um rápido reparo no organismo do que modificar hábitos potencialmente insalubres que possam estar contribuindo para um problema da saúde. Todo mundo quer fazer uma lipoaspiração, quer fazer uma cirurgia plástica. Por quê? Porque é mais fácil do que fazer uma academia, uma dieta rigorosa, mudar hábitos perniciosos, fazer uma atividade física. Ninguém quer fazer isso. E aí lembramos o seguinte, os remédios não curam as doenças da alma. Muitos pacientes só adotam hábitos saudáveis após algum acontecimento traumático ou o diagnóstico de uma doença grave. Nós só nos modificamos, nós só fechamos a porta quando somos roubados. Tá? Cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. O desenvolvimento de uma maior espiritualidade, e é essa mensagem que eu queria colocar para vocês, auxilia no tratamento da consciência humana, lhes apresentando novos valores, educando o espírito. E aí, esse é o último slide que eu queria colocar para vocês, perguntando o seguinte, o papel do médico hoje em dia é combinar o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover a cura em todos os níveis. Não só o nível tecnológico, utilizando a tecnologia para o diagnóstico, mas não esquecendo de tocar o seu paciente, de se aproximar dele,
de ouvir adequadamente, de ter compaixão pelo seu paciente, de se envolver com o seu paciente. Tá? Aquela falsa ideia de que nós não deveríamos nos envolver com pacientes, isso é falso. Tá? Isso é falácia. Nos envolvamos. Como é que eu vou entender o sofrimento de alguém se eu não tenho compaixão com ele? Então, a pergunta que se faz é a seguinte: qual que nós preferimos? O high-tech, ou seja, a tecnologia avançada que nós já temos hoje em dia, ou high-touch? Tocar, examinar, nesse processo de relacionamento muito profundo entre uma criatura e uma outra alma também. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, avancei 4 minutos no meu horário, mas estou agora disposto para nós chegarmos ao chat, fazermos as perguntas e respostas agora. Olha, sem palavras para agradecer a aula que o irmão e o doutor Genilson nos proporcionou hoje pela manhã. O senhor abriu muitos horizontes para todos nós, o senhor pode ter certeza. Gostaríamos de ouvi-lo muito mais, mas eu vou... Ah, minha internet caiu. A internet voltou? Voltou, nós estamos vendo. Ela está... Aqui travou tudo, eu falei, caiu agora. Então, realmente, e tem um slide lá que eu acho que foi muito próprio, que o senhor fala do desenvolvimento daquelas emoções, né, das virtudes, da paciência. Eu gostaria de saber onde está vendendo, por favor. Olha, ele é gratuito. Se todos nós pegarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, está lá. Aí, está há 2000 anos que vem mostrando isso para nós e nós nunca percebemos isso. Silvia, aquela paciente deitada, a Miriam que se colocou à disposição para ser fotografada, não foi, doutor Genilson? É igualzinho a Miriam, impressionante. Pode falar, Miriam. Não, eu não estou só rindo. Mas eu acho que é super importante, né? Eu sou pediatra, então eu acho que o pediatra é aquele que pega a criança, que envolve a criança, né? Não dá para você não envolver a criança para fazer uma medicina, né? Não dá para você não olhar, não dá para você não sentir, não dá para você não compartilhar. Então, nossa, o senhor trouxe coisas muito importantes, porque hoje em dia a gente vê um afastamento muito grande, né? Muito grande. E eu acho muito importante tudo isso. E eu, como mãe de paciente da doutora Miriam, doutor Genilson, te garanto que isso ela realmente usou, e muitas vezes era o carinho, né, da proximidade, do chegar, os meus filhos já saíam melhores, né, porque ela não atendia só no consultório, ela atendia na casa dela também, né? Então, às vezes, antes de entrar no consultório, passava pela cozinha e pegava pão. Silvia, eu também. Meus filhos estão com quase 40 anos e todos foram pacientes da Miriam. E as minhas netas também. Então, ela cuidou de todos, até hoje. Miriam, olha, o teu paciente de 40 anos. Não fica, não, é verdade. Muito amor e carinho. Deus te abençoe sempre. Já estão até falando da idade que eu tenho, né? Mas é uma felicidade acompanhar essas crianças no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Tem pergunta, gente? É isso que eu ia falar. Eu vou passar para a Ana, que a Ana vai... Nós temos algumas perguntas no chat, mas, assim, Genilson, hoje você trouxe para a gente, você nos proporcionou nessa 1 hora, eu acho que você abriu vários horizontes. Esse ano foi um ano atípico, claro que já estava dentro da do nosso planejamento reencarnatório e dentro da nossa capacidade de assimilação, mas hoje, alguns pontos que você tocou, você clareou muita coisa. Então, vamos passar para a Ana, que a Ana vai passar, que tem perguntas aí. Vamos lá. Ana, você está com o som desabilitado, Ana. Perdão. Doutor Genilson, a primeira.
Como será tratada a questão da saúde mental nesse período, com ênfase na segunda ou terceira onda da pandemia? É um problema sério. Eu não sou especialista em saúde mental. Eu vou falar da experiência como cirurgião que eu sou, né? E eu sou urologista de formação e não sou especialista em saúde mental. Mas o que nós vemos... Da onde que é aqui mesmo? Vem Gente. sim, entrega. São os microfones abertos aí, isso é comum no Zoom. Né? Eu tento, viu? Não, existe uma ferramentazinha, que são os pontinhos que a gente, quando coloca nos participantes, lá embaixo tem 3 pontinhos que a gente desabilita os microfones. Mas aí eu desabilito do senhor também, por isso que eu sei. em um. Não, mas quem já está aberto, ele não desabilita. Ah, tá ok. Entendeu? Tem essa vantagem. Porque, às vezes, eu tenho uma palestra, a gente usa o Zoom para muitos palestrantes, então as pessoas são convidadas e, sem querer, um arrastar de cadeira, um latir de um cachorro, acaba sendo interpretando. Então, na realidade, quando o palestrante abre o microfone dele, eu desligo o microfone de todos os outros e pode fazer o barulho que for, não atrapalha. Eu estou o tempo todo desligando tentando o microfone. Fazer isso. Eu fazia muito isso. A minha vida toda era até tirar. Tive pacientes mesmo assistindo a palestras e se tornando inconveniente, que eu acabei tirando ele. Depois ele disse, olha, me desculpa, acabei tirando você da reunião, que você estava perturbando muito. Ele disse, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não tinha intenção. Mas hoje, cada vez mais que a gente usa o Zoom, a gente descobre novas ferramentas, e isso é uma delas. Mas tudo bem, deixa eu responder a pergunta que me fizeram agora sobre saúde mental e nessa época de isolamento. Bom, eu vou falar do conhecimento que eu tenho em relação a isso. Tá? Espiritualmente falando, nós nos preparamos. Todos nós que estamos aqui presentes, nós não podemos negar conhecimento. Tá? Existe um determinismo espiritual. Nós aceitamos encarnarmos nessa época de pandemia, nesse alvorecer desse terceiro milênio, porque nos comprometemos. Dizer, quanto mais crise, quanto mais dificuldades, mais rápida será o progresso que temos que enfrentar. Então, ninguém pode negar desconhecimento, pelo menos, digamos assim, de uma maneira lúcida, em relação a isso. Espiritualmente, todos nós nos comprometemos com a espiritualidade maior, que nos prepararam para esse momento. Então, do ponto de vista mental, existem determinadas doenças subjacentes que são precipitadas no momento em que você estressa. É tanto que existe treinamento, vocês sabem disso, para conhecer uma pessoa realmente como ela é, estresse-a. Tá? Porque quando nós vamos na casa espírita, nós estamos no mundo de regeneração. Todo mundo é bonzinho, todo mundo se ama, nós fazemos as nossas obrigações, nós oramos, mantemos uma sintonia elevada. Então, se nós queremos ver um mundo de regeneração na Terra, é a casa espírita. Mas as pessoas que lá estão dentro são pessoas com uma série de conflitos. Então, nesse contexto, quando nós estressamos, quando nós nos estressamos, quando nós, digamos assim, saímos daquele estado de controle, nós mostramos quem realmente nós somos. Então, nosso sistema límbico, esse sistema de proteção do corpo, do lutar ou do fugir, faz com que nós respondamos de uma maneira automática às reações. É por isso que nós temos o córtex pré-frontal que nos diferencia dos animais. É por isso que nós desenvolvemos um raciocínio. Se vocês observarem os antropóides, os animais, digamos assim, os hominídeos, antes do Homo sapiens, ele tinha uma testa meio... A testa não era em ângulo reto, era uma testa chata. Então, foi a partir do desenvolvimento do cérebro, a partir do desenvolvimento do córtex pré-frontal, pela preparação pelos biólogos, pelos engenheiros siderais, que fizeram com que o corpo físico fosse adaptado para o ser humano, essa ferramenta maravilhosa, que nós começamos a trabalhar o nosso psiquismo, o nosso córtex pré-frontal, consequentemente, a racionalização das nossas emoções. Ter raiva, ter susto, ter nojo, isso é perfeitamente normal. Eu sou espírita, eu não posso ter raiva. Lê do engano. Todos nós temos o direito de ter raiva, porque a raiva é uma emoção primitiva.
O medo é uma emoção primitiva. Agora, o que nós vamos fazer da nossa raiva, o que nós vamos fazer do nosso medo, aí é onde entra o nosso conhecimento espírita, nesse sentido. Então, quando nós falamos das doenças mentais, em plena pandemia, são pessoas que vivem ainda num estado que não desenvolveram esses aspectos espirituais da vida. Tá? Não aprenderam os mecanismos de enfrentamento ou mecanismos próprios para isso. Hábitos diários de oração, culto do evangelho no lar, relações fraternas entre os amigos, preces intercessórias, leitura permanente. Então, diante disso, eu coloco uma experiência pessoal para vocês. No meu centro, quando chegava mais ou menos na época do Natal, nós fazíamos o Natal e depois ficávamos mais ou menos um mês de recesso natalino. Ah, meu Deus do céu, aquilo era uma angústia muito grande e eu ficava questionando por que doía. Não fazia com que não tivesse solução de continuidade. Quem pudesse curtir o Natal ou quem fosse viajar, viajasse. Então, diminuísse, ficasse em regime de plantão, como acontece nos hospitais. Então, nós ficávamos um mês com aquela angústia existencial, sentindo aquela falta muito grande. Então, qual era o mecanismo de enfrentamento? Começava a ler, fazer culto do evangelho lá, leituras permanentes, ou seja, em casa, mantendo essa tradição do culto dentro de casa. Então, hoje, com a nossa epidemia, nós temos que manter uma rotina, criando rotina. Temos uma mente em relação a objetivos mais superiores, criando mecanismos de tal maneira, vivendo o dia de hoje, viva o hoje, não viva no passado, preso no passado. O passado foi apenas, digamos assim, orientações para que nós sejamos hoje. O passado ficou para trás, no seu acertos e erros. Queira voltar no para trás no sentido de reconsiderar determinadas faltas passadas, mas não fique se lamentando com culpa no passado. Nem fique preocupado com o futuro. O que será que vai acontecer? A segunda onda, a terceira onda, a segunda já está acontecendo, a terceira onda. E aí, não, viva o presente, viva o hoje, mas viva de tal maneira com vistas para que o ser espiritual que vocês são em relação à espiritualidade, à vida espiritual como um todo. Então, isso diminui muito a ansiedade. E crie mecanismos, ou seja, eu colocar uma experiência pessoal, eu e minha esposa, nós somos espíritas, nós fazemos o culto do evangelho diariamente. Antigamente, eu só fazia uma vez por semana. Todos os dias, claro, eu faço um culto do evangelho diariamente. Por sinal, eu deveria estar fazendo, seria às 9 horas, mas eu acho que um modo maior. Aos domingos, às 9 horas, nós fazemos o culto do evangelho lá. Por causa da nosso encontro aqui hoje, eu vou adiar um pouquinho mais, mas a espiritualidade maior entende perfeitamente, porque foi por uma boa causa. Mas, todos os dias, diariamente, nós fazemos o culto do evangelho lá. O nosso núcleo de estudo, saúde, medicina e espiritualidade, o nosso núcleo, por inspiração, às 18 horas, todos os dias nós nos reunimos. Há mais de 220 dias, ininterruptamente, que nós fazemos uma oração conjunta através do Zoom, uma prece, um estudo, que a gente faz um estudo, faz uma meditação e faz preces. O grupo se mantém coeso o tempo todo, pacientes e grupo terapêutico. Com isso, nos permite manter uma sanidade mental, diante dessa dificuldade, desse sofrimento. Eu fiquei 5 meses sem pisar no capacho do meu apartamento. A comida era pedida pelo supermercado, meu filho mais jovem, estava fora do risco, fazia comida do supermercado, nós lavávamos aquilo tudo, e eu fiquei sem apertar o botão do elevador, descer a escada, durante 5 meses ininterruptos. Mas por quê? Mantendo uma rotina de tal maneira que chegava de noite, meu Deus do céu, cansado, eu digo, não fiz tudo o que tinha que fazer. Por quê? Tendo um objetivo maior. Então, se nós procedermos dessa maneira, nós conseguiremos sobreviver, que tudo passa. Já dizia Maria de Nazaré, tudo passa. Tá? Até as coisas boas. Ana está com o microfone no mudo, Ana. Continua no mudo, Ana. O microfone está no mudo. Habilite. Não. Ana, você precisa habilitar seu microfone, Ana. Ela está tentando. Tudo bem, deixa que eu... Olha só, a segunda pergunta é:
Podemos dizer que a fadiga do isolamento é um grande obstáculo à segurança do coletivo? Acho que mais ou menos. Ou seja, essa é uma pergunta do ponto de vista de saúde pública, né? Vamos interpretá-la de duas maneiras. A fadiga do isolamento é um grande obstáculo à segurança do coletivo, ou seja, as pessoas estão cansadas, né? As pessoas ficaram apostando. Inicialmente, nós íamos fazer isolamento durante 15 dias, depois começamos a fazer o isolamento durante um mês, foi assim que nós preconizamos no início, em março. Depois, em 3 meses, depois prolongou por 6 meses, e as pessoas ficaram cansadas. Tá? Então, o que aconteceu? Quem era pobre, que tinha situação financeira em grande dificuldade, precisava trabalhar, precisava sair, foi contaminado no início. A classe média, as pessoas que tinham condições financeiras, que tinham reservas pecuniárias, que lhe permitiam a trabalho remoto, não se expor ao vírus, ficaram em casa, mas cansaram também. E aí houve uma espécie de relaxamento. Isso é característico. Tá? É como se, imaginem vocês, a gente vê muito isso no BBB. Existe uma câmera e as pessoas ficam preocupadas com a câmera, olhando, observando. Depois aquela câmera se torna um objeto, faz parte do nosso cotidiano, e nós começamos a agir naturalmente. Então, no início, nós ficamos preocupados com o vírus, colocando álcool, gel, lavando as frutas, lavando abacaxi, eu fiz muito isso, está entendendo? Uma preocupação muito grande, as compras. Depois nós fomos relaxando. E a partir desse momento é exatamente isso. Nós começamos a sair, e essa saída, voltando à vida natural, vida material, algumas pessoas conscientes, outras, a grande massa de inconscientes que nós estamos encontrando no Brasil e no mundo, pessoas revoltadas, governo não estimulando esse processo, fez com que multidões fossem contaminadas e estamos tendo uma segunda onda agora. É tão interessante que o maior número de pessoas acometidas estão nos hospitais privados agora, em São Paulo, no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a pergunta que você quer dizer é o seguinte: se podemos dizer que a fadiga do isolamento é um grande obstáculo à segurança do coletivo, exatamente isso. As pessoas cansaram e as pessoas estão no efeito de manada, saindo à rua. É igual o que acontece quando nós estamos altamente estressados. Há relatos, digamos assim, de biólogos no Kalahari, na África, naquela planície do Kalahari, em que tem períodos de seca que antecede os períodos de chuva, e os animais saem buscando novas pastagens, buscando, digamos, rios que possam se alimentar e beber água. Chega um determinado momento que existe uma seca muito grande, as poças de água, os animais acabam morrendo e contaminam as poças de água, e os animais, mesmo sabendo instintivamente que aquela poça de água está cheia de micróbios e vão matá-los, bebem dessa água. É o que está acontecendo conosco agora. Nós estamos no efeito de manada, sabendo que vai acontecer. É o que diz: se me contaminar, eu me contamino, se tiver que morrer, eu morro. Agora, eu não vou deixar de beber minha cerveja no final de semana, eu não vou sair com meus amigos. Então, é mais desconhecimento. Eu estou falando do ponto de vista médico, do ponto de vista epidemiológico, mais do que do ponto de vista espírita. Porque são essas pessoas que têm uma consciência do sono ainda, e não despertaram para esses valores que nós estamos enfrentando agora. Consegue, Ana, fazer a terceira pergunta? Não, ela não então, consegue. Assim, aqui no chat tem: sou terapeuta iridólogo, reflexoterapeuta. Fico muito feliz como as PICs estão sendo implantadas por alguns profissionais alopáticos, como o senhor Genilson, quando tratamos físico, emocional e espiritualidade, temos uma resposta muito mais positiva. Gostaria de conhecer melhor seu trabalho, senhor Genilson. É o Eduardo, né? Eduardo Soares. É o seguinte: na realidade, eu sou urologista. Eu sou cirurgião, eu continuo fazendo consultório, continuo operando meus pacientes, usando o bisturi, como sempre fazia, desde que me formei até os dias de hoje. Minha mulher faz acupuntura. Tá? A gente troca muita ideia. Ela é anestesista e fez uma nova especialidade, ou seja, fez um novo curso, uma pós-graduação, tem estudado muito, tem dado aula em relação a isso. No passado,
quando nós não tínhamos mais o que fazer na medicina, disse, um câncer, por exemplo. A pessoa estava fora de possibilidade terapêutica, dizia, vai fazer homeopatia, vai fazer acupuntura, quem sabe, né? Quem sabe, vai fazer floral, fazer esses programas integrativos de medicina integrativa. E nós observamos que muitos pacientes se beneficiaram, muitos pacientes foram curados. E aí nós começamos em vez desse paciente fora de possibilidade terapêutica, estamos começando a usar para todos eles. É uma outra medicina, é um outro modo de ver. Muito pelo contrário, até a medicina tradicional chinesa é muito mais velha do que a medicina, digamos assim, hipocrática. Tem 500 anos antes de Cristo, tem mais ou menos 2.500 anos. A medicina hipocrática, como nós a conhecemos, a medicina ocidentalizada. Então, eu acho que tudo que a medicina que nós pudermos fazer em relação a tratar de uma maneira integral, em termos de saúde, não apenas a ausência de doença, um bem-estar físico, um bem-estar psíquico, um bem-estar social, um bem-estar ambiental, um bem-estar funcional e espiritual. Então, esses os 6 domínios da espiritualidade, digamos assim, da saúde, que temos que aplicar perante o paciente. Então, devemos aplicar aquilo que o paciente aceita e que acha bem, entendeu? Então, nesse contexto, eu acho que a medicina tem mudado muito. Nós vamos integrar. Agora, antigamente era medicina complementar. Hoje é uma medicina integrativa. Tá? Ou seja, está se integrando perfeitamente. Quanto ao trabalho que nós desenvolvemos, infelizmente a pandemia ainda está nos afastando. Tá? Nós tínhamos um trabalho presencial em Niterói, no Hospital Antônio Pedro, na Faculdade de Medicina. Nós usávamos o anfiteatro da Faculdade de Medicina para ministrar essas palestras que nós fazemos sempre às sextas-feiras e o tratamento holístico, o tratamento integral nos pacientes. Infelizmente, esse trabalho está afastado. Nós só mantemos ainda, em caso dos pacientes que necessitam reiki à distância, preces intercessórias e a ausculta fraterna, através dos psicólogos, de uma maneira muito, digamos assim, altruísta, sem cobrar absolutamente, de uma maneira voluntária, usando o WhatsApp, fazem consultas através do WhatsApp, tá? Mantendo ainda os pacientes que deles necessitam. E tem uma última pergunta, é da Luciana Marins. Ela fala, professor, como a atenção primária pode colaborar nessa mudança de paradigma? É uma pergunta. Eu vou expandir essa atenção primária do ponto de vista da medicina para tudo. Nós não deveríamos ter medicina e espiritualidade, deveríamos ter engenharia e especialidade, nutrição e espiritualidade, nós deveríamos ter enfermagem e espiritualidade, odontologia e espiritualidade e, digamos assim, medicina veterinária e espiritualidade. Tá? É tanto que existe um contexto nesse sentido. Nós temos que ver que nós, seres humanos, estamos carentes de espiritualidade. Conta-se uma certa passagem que o Chico estava numa cidade, eu não sei qual é a cidade, uma das histórias do Chico, e o pessoal soube que ele estava frequentando essa cidade, estava no centro, e uma multidão, digamos assim, foi até o centro para conhecer o Chico, para ver o que ele tinha que dizer, e ele, com toda a sua humildade, perante aquela multidão, se acotovelando no próprio centro, ele dizia, nós estamos com saudade de Jesus. Então, ele não colocou como figura pessoal que as pessoas estavam com saudade, querendo vê-lo, curioso para vê-lo, mas sim saudade de Jesus. Eu diria que todos nós, seres humanos, em todos os âmbitos das nossas atividades, estamos com saudade de Jesus. Precisamos colocar o Cristo em todas as nossas ações e usamos um neologismo, não é nem neologismo, mas usamos assim, digamos assim, o termo espiritualidade para que não crie rótulos, porque nós também somos preconceituosos e nós achamos que a nossa religião é superior à do nosso vizinho. O meu Deus é melhor do que o seu, a maneira como eu professo essa transcendência em relação a Deus é melhor do que a sua. Então, é preciso que a gente tire essas fronteiras, entenda de uma maneira muito mais profunda que Deus é um só, que os meios, os mecanismos de chegar ao Criador é um só. Em todas as nossas atividades, todos nós somos médiuns. O professor, quando dá na sala de aula, é um médium. Um juiz, quando julga, é um médium. E dependendo da maneira como ele julga, ele está sendo assistido espiritualmente por entidades benéficas, benevolentes ou entidades mal intencionadas. Digamos assim, um enfermeiro, quando está cuidando de alguém,
ele está sendo acompanhado. Então, por toda ação no bem, existe sempre uma entidade por trás, o auxiliando nesse contexto. Então, a gente pode... Nós somos seres espirituais. Nós somos seres que temos um intercâmbio muito grande, todas as instâncias da nossa vida. Uma mãe, quando está cuidando do seu filho com febre, ela está tendo uma espiritualidade imensa quando ora a Deus e pede para o seu filho ficar curado. Então, nesse contexto, nós somos médios em todas as instâncias, circunstâncias e ambientes da nossa vida, e temos que pautar a nossa vida de tal maneira que a espiritualidade possa estar presente em toda ela. Tá? Essa consciência é que nós precisamos ter. Não só, digamos assim, na medicina básica, mas em todas as instâncias do nosso trabalho. Ana, essa pergunta que você me passou é para ser feita? Então, tem uma pergunta aqui, doutor Genilson, que fala o seguinte: existem doenças que já vêm para serem deflagradas, independem da mente? Elas são fatais? Como tratá-las? Pergunta interessante. Obrigado por ter feito. Todos nós, na doutrina espírita, nós aprendemos que existe o acréscimo de misericórdia. Né? Existe o determinismo, mas existe o acréscimo de misericórdia. Nosso programa kármico está para desenvolver determinado tipo de doença, e a doença vem para o quê? Para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento do espírito. Se o espírito, se o ser encarnado, não importa qual seja o mecanismo, aprende sobre a doença e as causas que levaram, e desenvolve mecanismo de tal maneira, para que a doença? Deus não é. Deus é Pai, Deus não é, digamos assim, uma criatura que está determinada, está na lei, você tem que cumprir. Não. Na realidade, o que importa é o mecanismo. Tá? Eu vou colocar uma história pessoal, digamos. Eu tinha uma colega, uma senhora que trabalhava no centro espírita, e era uma secretária lá, ela era chamada de pé de boi, porque ela trabalhava, era secretária, tinha um trabalho imenso, e durante o seu trabalho, o mentor espiritual disse: olha, o seguinte, fulana de tal, ela está encarnada ainda, ela ia ter uma trombose venosa na sua perna e ia ficar afastada durante muito tempo. Por ser mulher, pelos estrógenos, uma série de outras coisas, teria mais uma tendência a desenvolver uma trombose venosa na perna. E essa trombose poderia levar até um tromboembolismo. E, no entanto, os mentores espirituais disseram: nós tratamos, operamos a panturrilha dela, tiramos o trombo, dissolvemos o trombo dela. Porque um trabalhador, do jeito que ela trabalha, não precisa ficar acamado. Então, por acréscimo de misericórdia, houve uma bênção. Um exemplo simples. Mas nós, digamos o seguinte, o indivíduo tem uma tendência a ter uma tuberculose por uma lei de causa e efeito, por um erro perpetrado no passado, já veio com esse karma, com essa marca no seu perispírito, e fatalmente iria desenvolver a doença, começa a trabalhar desde cedo como enfermeiro num hospital de pacientes com doenças de tísicos, com doença de tuberculose. De tal maneira, faz o bem, ama exatamente, aprende o sofrimento da dor, da dificuldade que aquelas pessoas tuberculosas têm, pela sua capacidade amorosa, desenvolve uma imunidade de tal maneira que a bactéria penetra no seu pulmão, mas não desenvolve a doença. Simplesmente fica um nódulo calcificado lá. Por quê? Porque a doença seria para ela aprender a valorizar o sofrimento, a dor que a asfixia, que a hemoptise poderia produzir. Se ela, no seu trabalho no bem, viu isso, para que ter a doença? A Joana de Ângeles diz o seguinte: os médiuns que trabalham nos trabalhos de desobsessão é como se tivesse duas encarnações. Uma encarnação por essa vida material que nós temos no dia a dia e uma outra encarnação que nós vivemos. Quantas e quantas vezes os médiuns têm sensação de asfixia por enforcamento quando dá uma manifestação do indivíduo suicida que se enforcou? Quantas e quantas vezes aquela dor lacinante no peito do infartado se manifestando e sabe exatamente o que é a dor do infarto?
passa pela doença, entende o sentido da doença, sem precisar sofrer. Então, existe o acréscimo de misericórdia. Ou seja, quando nós nos evangelizamos, quando nós nos interiorizamos a mensagem do Cristo dentro de nós, quando nós fazemos a promoção da saúde, ou seja, a espiritualidade na nossa vida é promover a saúde, nós não precisamos passar pela doença. Simplesmente porque aprendemos, porque desenvolvemos mecanismos. É tanto que esse vírus é um vírus, digamos assim, as pessoas que tinham que desencarnar, desencarnam. Mas as pessoas estão morrendo de medo. Não que devemos ser irresponsáveis em relação a isso. Mas tenham confiança. Melhore a imunidade de vocês. Porque é como se fosse, digamos assim, um peixe, um tubarão, seguindo a sua presa através do cheiro. O vírus vai sentindo o cheiro do medo e se instala naqueles que têm o horror. Se a pessoa tem uma imunidade boa, tem uma confiança no Pai, trabalhe, serve no bem, siga. Vá adiante. Está entendendo? Porque se tiver que passar pela doença, passa, a sua aprendizagem vai ser. E se tiver que desencarnar, estão desencarnando um grande número de espíritos, querendo voltar mais rapidamente para promover essa mudança, digamos assim, física que o nosso planeta está passando para reencarnar novamente. Então, existe muito mais coisas aí em termos de espiritualidade do que nós podemos imaginar. Então, não tenhamos medo. Trabalhemos e vivemos no bem e a nossa imunidade aumenta e não tenhamos medo da doença. Se tivermos que passar, que esteja no nosso programa kármico, porque nós estamos apenas cumprindo uma parte que já foi preparada para nós antes de encarnarmos. Tem uma última pergunta que a Luciana pede uma dica de leitura sobre sua palestra para aprofundamento com edição no Brasil. Teria alguma dica de leitura essencial sobre sua palestra para aprofundamento com edição no Brasil? Luciana, eu vou, nesse tempo de rapidez, nesse tempo de liquidez, tudo é líquido, a gente tem que sorver tudo de uma maneira muito rápida. Existem vários livros sobre espiritualidade, tá bem? Existe um compêndio muito pequenininho que você pode encontrar na internet, chamado A Espiritualidade na Prática Clínica, de Harold Koenig. Koenig, que se escreve. Está em PDF, você pode encontrar gratuitamente na internet. Espiritualidade na Prática Clínica, espiritualidade no cuidado do paciente. Então, você pode ler esse opúsculo, que tudo isso que eu falei com vocês pode ser encontrado de uma maneira resumida nesse livro. E é o livro-texto que eu utilizo na faculdade para que os alunos possam fazer os seminários baseados nesse livro, nos capítulos desse livro, e aprofundando, trazendo sobre a realidade brasileira. Tá? Mas eu daria outra dica para você e vocês aqui. Existe mais de 20 palestras sobre espiritualidade na prática clínica, sobre medicina e espiritualidade. Toda sexta-feira nós convidamos alguém de renome na área para dar uma palestra sobre espiritualidade. Então, se vocês colocarem lá, sala no YouTube, sala pessoal do Genilson Ribeiro, vocês vão chegar digamos assim, nesses vídeos, nessa sala, nesse canal do YouTube, e vocês podem assistir várias palestras sobre espiritualidade na prática clínica, sobre medicina e espiritualidade. Seria interessante para vocês ampliarem mais o conhecimento, e tem muitas pessoas muito mais, com mais conhecimento, com mais experiência do que eu, e que deram suas palestras lá, que estão lá contidas no YouTube. Maria Silvia, acho que a gente encerrou as perguntas. Está desabilitado. A gente está tentando, né, gente? Vamos combinar que não está fácil para ninguém. Nós somos da geração pré-digital. Vamos combinar que esse ano nós evoluímos muito, nós já nos integramos. E, mais uma vez, é isso que você disse, Genilson, com relação aos aprendizados todos, né? E eu te digo, quando você disse aquela situação de para você conhecer a pessoa, coloque na questão do estresse, então eu colocaria mais uma coisa, dê poder a essa pessoa.
Aí você também, você conhece, aí as máscaras caem, né? Mas o trânsito, quando alguém buzina do lado, também ajuda, ajuda bastante a mostrar quem nós somos. Eu me lembro essa passagem do trânsito. Então, lembre o seguinte, o Haroldo Dias Dutra, um palestrante espírita que nós conhecemos muito bem, com uma profundidade grande, né, de conhecimento na doutrina, certa vez estava dirigindo e recebeu uma fechada e automaticamente o sistema límbico dele começou a atuar, a emoção da raiva, né, ou seja, tocou no ego, de uma maneira ou de outra tocou no ego, em alguma coisa assim, aí ele começou a reagir, aí o filho disse, pai, você já imaginou se aquele indivíduo no carro é um ouvinte seu das suas palestras? Aí ele sossegou e tem razão. Então, que no trânsito que nós ajamos da mesma maneira, na verdade. Vai com Deus, meu irmão, e grandes problemas nós evitaremos em relação a isso. Mas nós nos conheço a pessoa da maneira como ele dirige, não é verdade? É verdade, nós nem diga. Uma vez aconteceu exatamente com isso comigo lá, minha filha mora em Maceió, e aí também tomei uma fechada feia, e botei a mão na buzina, ela falou, mãe, pelo amor de Deus, aqui é cidade muito pequena, todo mundo se conhece, não faz isso. Ai, meu pai do céu. Mas vamos sim. É um treinamento, né, gente? Oi, Soninha. Tem que habilitar o teu celular, microfone, Sônia. Não, ainda não. Ih, meu Deus, ela que vai fazer a prece final. Vai, Sônia, você consegue. Não conseguiu? Tá fechado, Sônia. Tá igual a Ana. A Ana também não está conseguindo abrir. Ana não consegue abrir. Escreve no chat, Sônia. O anfitrião não consegue abrir para ela, não? Inclusive, ela fechou a câmera agora. Abrir eu não abro, mas eu já deixei todo mundo ligar os microfones. Né? De qualquer maneira, gente... Então o meu ligou agora. Vê se o ligou. Sônia também conseguiu. Acho que foi eu. Antes de eu fazer a prece, eu gostaria muito que o Genilson se dirigisse como médico, como homem, como pai, como ser humano, que já lidou com tanta doença, para os que estão hoje com seus familiares como pacientes terminais. Isto é, em cima da pergunta que eu fiz, é como se não tivesse esperança, como se não tivesse chance mais nenhuma. A medicina ainda trata desse jeito, e a família está sofrendo muito. Pode ser, Genilson? Pode. Se nós chegarmos para um materialista que acha que tudo se acaba, é uma angústia muito grande, porque ele colocou suas fichas inteiras na vivência dos prazeres, no hedonismo dos prazeres da vida material. Pautou a sua vida inteira em relação a prazer, ao gozo, e sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar. Mas quando vai chegando perto da hora da morte, existe uma angústia muito grande. Tá? Uma pessoa espiritualizada, ou seja, uma pessoa que tem um conhecimento da vida além da vida, ou seja, que sabe que a vida continua, não tem tanta ansiedade em relação a isso. Então, quando nós falamos em relação à terminalidade da vida, não só para o paciente, mas para a família como um todo também, que tem que ajudá-lo a se preparar para o momento do desencarne. Ou seja, aqueles dias, aqueles meses, aquelas semanas, aqueles meses que antecedem o êxito letal, são de fundamental importância. Reconciliação com o seu passado, perdão de alguma situação, digamos, fazer algo que gostaria de fazer, planejar a vida material que ficou para os seus parentes, fazer um testamento, cria de tal maneira um mecanismo e a pessoa que está partindo possa ir com uma certa tranquilidade, porque a pior coisa do mundo que o indivíduo pode ter é saber que está desencarnando e que a sua vida está uma tragédia, seus familiares estão uma tragédia, todo mundo numa angústia muito grande. Então, o trabalho da medicina paliativa é exatamente isso, é trabalhar o próprio indivíduo por si só
e trabalhar a família como um todo, nesse contexto. Então, é muito mais fácil quando nós lidamos com uma família espiritualizada, que não importa qual religião, mas sabe que existe uma continuidade da vida. Seja ficar num sono eterno até o Deus despertar, seja ficar esperando o julgamento final, seja sabendo que no momento do passamento, toda a nossa vida passa para todos nós, a nossa consciência que vai nos julgar, e que nós seremos levados pela nossa sintonia espiritual, pela nossa sintonia mental, pela nossa ressonância ao local próprio para isso, seja uma colônia espiritual, seja as regiões inferiores. Que ótimo. E é bem isso mesmo, né, Genilson? Porque a gente percebe exatamente esse preparo. Gratidão. Nossa, sem palavras para expressar o nosso sentimento de completude pelas suas palavras hoje, aqui nessa manhã. Foi realmente uma grande aula. Grande aula, professor. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. E, claro, que são sementes, são pequenas sementes. Eu me sinto um pequeno semeador com alguns grãos um grão de sementes, e estou espalhando aqui e acolá e espero que frutifique. Se já tiver um que tiver sido beneficiado, já terá valido a pena estar aqui com vocês hoje. Ah, valeu. Eu queria pedir para o Flávio Mina fazer o agradecimento aí à turma que está presente. Eu, em particular, gostaria de agradecer a Nadir e a Jurema aqui de Santos, que ficaram conosco. Vamos ver se o Flávio consegue abrir lá, porque eu acho que a Alô? Miriam travou todo... Ah, conseguiu. Vamos lá, Flávio. Então, a gente olhando aqui todas as pessoas que estão participando, vamos começar pelo Serginho. Muito obrigado, Sérgio. Gente, Miriam, Silvia, Maria. A Regina, Ângela e Luciana Marins, Lúcia Dabu, Nadir, Bebel, Ana Coruja, seu companheiro, Sônia Dias, Rossane, Valéria, Eliana presente também, o Santana, Eduardo Soares, Márcia Cardoso, Pedro Paulo. Com todo carinho a gente está falando esses nomes, deixando assim para vocês todo o agradecimento por estar nessa manhã. Elisa, Miriam, Jurema, a Kátia, Disnaí, a Marineide, e ainda a Irânia, Janete, Marcão e Leila. Terminando agora... Opa, tem um com Samsung, desculpa não saber o nome, e a Sandra. Muito obrigado a todos por participar e estar conosco nessa manhã. Obrigada, Flávio. E assim a gente pede para a Sônia fazer a nossa prece final. É muito emocionante ver vocês, gente. Eu já cansei de falar, eu não vou nem falar muito não, Genilson, que teve um evento nosso aqui que eu caí num choro, meu filho. Essa turma faz parte do coração, né? Foram mais de 30 anos juntos aí na caminhada. E agora é muito bom, é isso que a pandemia proporciona, né? Mesmo a gente estando aqui em Santos, estamos todos unidos, né? E é que a espiritualidade faz, a gente sabe que o universo é o nosso habitat, né? Obrigada por todos. Soninha, por favor, prece a sua. Apareceu aqui a Irânia, também nosso pessoal de Ginai, né? Também o pessoal do YouTube, né, que está nos acompanhando, a esposa do nosso companheiro Genilson, nosso agradecimento também. E Deus abençoe a todos nós, né? Nós estamos assim, vamos garantir felizes, não só por hoje, mas pela bênção da doutrina espírita na nossa vida. Sem ela, nós não teríamos a compreensão profunda
do grande Mestre Senhor Jesus. E é com Ele que nós estamos conseguindo nos manter com fé, com esperança, trabalhando, fazendo a nossa parte. É claro que a gente escorrega, é claro que a gente debilita, mas nada disso impede que a gente se erga novamente. Nada disso impede que a gente mantenha a nossa fé, mantenha a nossa esperança, mantenha a nossa alegria de viver. Regina, a tua paz, a sua força pelo seu filho doente é um exemplo vivo para todos nós. E cada um que passa pela sua luta individual é um exemplo vivo para nós. Nós sabemos que somos mestres e somos aprendizes. Então vamos agarrar com força as rédeas do universo, que são bem seguras pelo nosso grande e amado Deus. Nada nos faltará. Sempre estaremos unidos por este amor que Deus nos inspira. Vamos vencer as nossas batalhas. E se de um de nós quedar, cair, ficar no chão um período, vamos todos juntos dar as mãos para que ele se erga, para que a gente consiga dar mais um passo. Unidos, somos mais fortes. Se nós não pudermos dar continuidade, por algum motivo da nossa vida pessoal ou da nossa saúde mental ou espiritual, respeitemos esse amigo, porque ele fez o que pôde enquanto pôde. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê força e coragem